O prédio pegou fogo. E aí? Você já vistoriou algum imóvel que passou por situação de incêndio? Sabe reconhecer e aferir os danos das estruturas após sofrer um incêndio? Você tem conhecimento suficiente para definir se a estrutura ainda pode ser recuperada? Pois é. Se você não se sente seguro para responder alguma dessas perguntas, fique aqui que eu vou te ajudar. Eu sou o professor e engenheiro Charles Oliveira e nós estamos neste canal fazendo uma série de vídeos sobre patologia das estruturas do concreto. E hoje falaremos de estruturas em situação de incêndio. Bora lá para mais uma aula? Então, hoje nós vamos falar sobre estrutura em situação de incêndio. É aquele caso, né? Você foi chamado para poder fazer uma vistoria e quando você chegou no local, você tomou conhecimento que aquele imóvel tinha passado por um incêndio, né? E o proprietário queria saber se há necessidade de demolir a obra ou se é possível recuperar aquela estrutura que foi afetada. Então a gente sabe que nos conhecimentos técnicos nossos é muito importante a gente buscar uma solução para o cliente do melhor custo-benefício, né? De maneira que você possa realizar ali uma obra, se for o caso de recuperação ou de reforço estrutural, ou mesmo, né, definir ali através de um laudo de que aquela obra realmente precisa ser demolida, né, iniciada do zero. Então, tudo a favor da segurança e do melhor custo-benefício para o nosso cliente, né? Então você precisa de ter alguns conhecimentos técnicos básicos, né? Para que você possa ter um pouco mais de segurança durante o processo ali de inspeção da edificação, durante o processo de avaliação, da análise dos fatos e da análise principalmente da estrutura que foi afetada. Nós sabemos que as estruturas no geral, né, nas nossas edificações, ela é constituída por um conjunto de elementos de materiais diferentes. Muitas das vezes a estrutura de concreto armado, ela está ali em volta de outras estruturas de madeira, estruturas de aço, de alumínio, e a gente precisa avaliar também essas outras estruturas, que está ali em conjunto, né, com aquele sistema que deu sustentação para a edificação, que é a estrutura do prédio. Então a gente vai fazer hoje, né, uma análise aí referente à estrutura de situação incêndio, e para isso eu trouxe para vocês um artigo científico, né, que a gente apresentou esse ano, em maio, esse ano lá no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, né? A gente fez um artigo científico onde a gente tratou sobre a avaliação das ações térmicas incidentes em estruturas mistas após incêndio ocorrido em edificação. Então, eu vou trazer para vocês aqui, então, um estudo de caso, né? Foi proposto por um aluno meu da pós-graduação em Engenharia de Estruturas, lá da PUC, o Carlston Silveira. Ele elaborou esse trabalho, né? E esse trabalho a gente apresentou ele nesse Congresso Brasileiro aí de Pontes e Estruturas esse ano de 2023. E eu quero trazer, né, para vocês esse estudo de caso e trazer para vocês aqui bastante informação interessante sobre o que você precisa se atentar, né, principalmente nas perdas de resistência, perda de modularidade, coloração do concreto, que você precisa avaliar quando você põe o pé na obra, quando você chega lá no momento de fazer a sua inspeção, fazer a sua vistoria e dar o seu diagnóstico. Será que você precisa de mais conhecimento do que só a visualização inicial? É isso que a gente vai bater um papo, é isso que eu quero mostrar para vocês. Bora então para a nossa introdução, né? Normalmente a gente sabe que na situação de incêndio, né, pode acontecer, né, de ter ali, né, uma condição de uma temperatura muito elevada, e essa temperatura elevada é que vai fazer a diferença se vai afetar muito a estrutura ou menos a estrutura. E é isso que a gente vai bater o nosso papo. A gente sabe que frequentemente a gente se depara aí com o tipo de notícia, né, de incêndio em edificação. Até recentemente eu tenho observado, tem até aparecido mais obras aí, né, em situação de incêndio. Até por trabalhar também com o projeto de prevenção e combate a incêndio, a gente tem sempre ali, né, participando, conversando com o grupo, conversando com alguns amigos da área. A gente vê que tem crescido muito aí esses problemas relacionados a incidentes com incêndio nas edificações. Então, no geral, a gente espera,
né, que a nossa estrutura venha responder um pouco melhor quando ela é atingida por incêndio. Então a gente espera que a estrutura mantenha algumas de suas propriedades, principalmente a estrutura de concreto armado, e que ela venha resistir ao fogo. Mas o que acontece? Nós sabemos que durante, né, um incêndio, a temperatura ela pode atingir um valor muito elevado, né? E, consequentemente, o aumento da temperatura em conjunto com a duração, ou seja, o tempo de exposição daquela estrutura ao fogo, é isso que leva a estrutura ao estado de limite último. Então, temos que preocupar com a temperatura que o concreto recebeu, que a estrutura recebeu, e qual foi a duração dessa proposição de incêndio sobre essa estrutura. Por quê? Porque tanto o aumento da temperatura quanto a duração é o que vai proporcionar condições de a gente não conseguir mais resgatar aquela estrutura, dela entrar em estado de limite último e até mesmo em colapso. E aí sim, né, conforme for a situação, a gente vai chegar numa conclusão que não é possível mais recuperar, reabilitar, reforçar aquela estrutura, e sim, né, pode chegar aos casos onde é necessário até mesmo fazer a demolição, pensando aí no custo-benefício daquela estrutura. Bom, então eu quero trazer para vocês esse artigo científico, né, onde o objetivo desse artigo, né, durante a elaboração desse trabalho, foi retratar as ações do fogo em estruturas mistas, né, por meio aí de um referencial teórico. A gente vai trazer para vocês algumas informações que vocês precisam lembrar, precisam entender, e vamos apresentar um estudo de caso, né, visando aí avaliar os efeitos térmicos que foi provocado por um incêndio que ocorreu em um galpão ali da Associação dos Catadores na cidade de Governador Valadares. Para fins de elaboração desse trabalho, né, foi um trabalho feito na pós-graduação, como um TCC, que gerou esse artigo científico, né, o Cariston, ele trouxe para a gente um desenvolvimento através de uma inspeção que ele realizou na edificação afetada pelo fogo, né? E para fazer o levantamento teórico, ele precisou de dar uma estudada, pesquisar um pouco a literatura para que ele pudesse fundamentar, né, tudo aquilo que ele vistoriou ali, para que pudesse colocar aí no seu relatório, para que pudesse registrar e identificar quais eram os efeitos das ações do fogo naquela estrutura que ele avaliou. Né? Então a estrutura, uma estrutura que é mista, ela tinha a parte de concreto, tinha a parte de estrutura metálica, né, tinha a parte ali de alvenaria. Então estava tudo, né, em consideração, levando ali um global da obra, né, tudo incendiado. Então ele precisava de fazer essa vistoria. Então é necessário fazer a inspeção. Não dá para a gente poder fazer a avaliação só por fotos, né, por vídeo. A gente precisa ir até o local. Essa apresentação, né, que a gente vai trazer para vocês vai mostrar um estudo de caso, né? Nesse estudo de caso a gente vai tentar mostrar para vocês qual foi o comportamento da estrutura, né, em razão dos danos causados pelo fogo, né? Então, foi 2 galpões, né, que acabaram sendo atingidos por esse fogo, e ali havia, né, uma grande quantidade de material combustível, então favoreceu muito o crescimento do incêndio e afetou bastante a estrutura. Mas nós vamos falar sobre isso na hora que eu trouxer o caso para vocês. Mas antes de falar sobre o próprio estudo de caso que eu quero mostrar para vocês, eu quero subsidiar a gente de conhecimento antes da gente começar a fazer a nossa análise final. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a fase de um incêndio. Olha só, o incêndio no geral, eles têm uma curva que a gente chama de curva característica do comportamento do incêndio, né? Essa curva, ela é constituída por 3 fases diferentes. Então nós temos aqui 3 fases. Então se você olhar, você vai ver que na primeira fase é uma fase muito importante. Nós estamos aqui, ó, com a temperatura baixa, e a temperatura, conforme o tempo vai aumentando, né, a temperatura também vai aumentando, né? Ou seja, a minha temperatura ela começa a aumentar até que ela chega num ponto que a gente chama de flashover, né? Onde a gente tem ali uma ignição maior devido aos materiais que estão aí dispostos, né? A superfície dos materiais, muitas das vezes, são combustíveis, e ali sim a gente já começa a ter uma inflamação muito grande. Então, nessa primeira fase, ela é crucial para o combate.
Então, quando você tem um projeto de prevenção e combate a incêndio numa edificação, espera que você tenha as medidas de segurança, né? Tem ali, né, um hidrante, tem ali um extintor, para que a pessoa possa combater o princípio de incêndio. Então, o princípio de incêndio que nós conseguimos combater de forma mais rápida, né, de forma mais efetiva, é nessa fase inicial. Então, na fase inicial, quando o incêndio está começando, então ele está ganhando, né, ali um corpo, e a gente consegue, através de algum processo, alguma medida mitigadora, né, que a gente possa mitigar aquele impacto do crescimento do fogo, até mesmo extinguir com mais facilidade. É o que a gente consegue fazer no nosso geral. Mas aí, depois que ele entra na fase 2, é a fase de inflamação já generalizada. Entrou nessa fase, nós, né, vamos dizer assim, os meros mortais, né, que estamos aqui na edificação, sem toda a preparação, né, que o corpo de bombeiro, que a brigada de incêndio tem, então a gente tem que aguardar mesmo, né, que chegue aí uma ajuda profissional para que possa mitigar ali mais a situação dos danos que podem ocorrer depois que o fogo já entrou ali na situação da fase 2. Então, nessa fase, ela inicia onde a gente chama de flashover, né, onde a gente tem ali um pico, né, e aí um acréscimo muito grande. Vocês vê pela curva, né, do nada ela já sobe muito a temperatura, depois a temperatura vai mantendo constante, até que no final dessa fase, que é a fase mais crítica, né, e aí já no início, às vezes, do resfriamento, feito ali em função ali do combate feito pelo corpo de bombeiros, né, ou pela brigada, e aí o incêndio vai se diminuindo, né, até que ele chegue a se extinguir. Então a gente entra na terceira fase, que é a fase do início, né, de extinção. Então essa fase ela pode iniciar, né, quando você tem um combate efetivo, ou mesmo quando você está numa situação de que está aguardando mesmo acabar de pegar fogo, acabar de queimar tudo que tinha para queimar, para ver se a chama diminui. Então, às vezes, entra automaticamente na fase de extinção, assim que consome os materiais, né? Lá vamos falar lá do tetraedro do fogo, e aí fechando algum daqueles ciclos lá, você consegue ter a extinção, que pode ser automática, né? Ou seja, sozinha, você deixa, é só esperar. Mas nem sempre, né, é a melhor solução. Às vezes você tem que chamar o corpo de bombeiros, conforme for a situação do incêndio, para que ele possa, durante ali, né, a fase 2, já estar tomando providências para entrar o mais rápido possível na fase 3. Mas aí eu mostrei isso para vocês, mas o que tem a ver isso com a estrutura, né? Nas estruturas, né, em caso de incêndio, a gente tem um aumento muito grande da temperatura e, consequentemente, a estrutura, na grande maioria das vezes, ela é formada por aço, por concreto, por madeira, então ela é muito afetada em função desse acréscimo de temperatura e do tempo que esse acréscimo foi ali, ó, afetando a própria estrutura. Isso influencia diretamente se a estrutura vai perder muita resistência ou não, se ela vai poder ser recuperada ou não. Então é uma avaliação que a gente precisa fazer. Nesta fase do incêndio, nas estruturas, cada incêndio representa uma situação única, né? Então possui ali uma própria curva de temperatura que vai depender de vários fatores. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, nenhum incêndio é igual ao outro, depende muito de cada estrutura, vai comportar de um jeito diferente, mas a gente tem alguns fatores que vai levar em consideração os efeitos que pode causar na estrutura. O primeiro é a carga térmica ou mesmo a carga de incêndio. O que quer dizer carga térmica ou carga de incêndio? É a quantidade de material, né, combustível, que tem ali naquele ambiente que possa proporcionar o crescimento ou manter durante algum tempo o incêndio. E esse incêndio, né, crescendo, né, aumentando a sua temperatura e durante algum tempo ele ficando afetando a estrutura, é que vai proporcionar para a gente problemas mais graves quanto maior for a temperatura e quanto maior for a duração desse incêndio. Outra condição vai ser as condições de ventilação do ambiente. Olha, como você sabe, o ambiente ele precisa, né, na verdade o fogo, né, ele precisa ser alimentado. E uma das principais alimentações do fogo é o próprio oxigênio. Então quando você tem um ambiente ventilado, a maior possibilidade do fogo ser absorvido ali, o fogo ser alimentado, né, vamos dizer assim, pelo oxigênio é muito maior.
Então, em locais mais confinados, a probabilidade do fogo se expandir muito é menor do que em locais mais abertos, onde você tem ali, né, muito oxigênio para contribuir para o crescimento, né, e duração desse incêndio. Então, o ambiente que você está avaliando, isso vai também levar em consideração se ele está muito bem ventilado ou não durante aquele processo de início, né, da fase 1, fase 2 ali do incêndio daquela estrutura. E por fim, a forma, né, e a porosidade dos materiais combustíveis disponíveis lá no local será muito importante, porque conforme for o tipo de material que está exposto ali e as condições que ele está, né, vai ter mais facilidade para o fogo se propagar, para o fogo se aumentar. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma grande quantidade de papel, né, e o papel está solto, por exemplo, ele pega fogo muito mais fácil, porque ele tem mais área superficial, do que o papel que está armazenado. Então, ele é armazenado, ele está todo compactado, então ele vai ter mais dificuldade, né, ali de alimentar o fogo, apesar que papel, por exemplo, é um material muito combustível, né, tem ali uma facilidade muito grande de atingir, né, uma alta temperatura devido à possibilidade dele se queimar muito rápido, mas quando ele está, né, ali com as condições de armazenamento, ele dificulta a queima e, consequentemente, qualquer outro material também, né, a porosidade desses materiais ou a disponibilidade dele no local vai influenciar diretamente. Então, tem outros fatores também importantes que devem ser avaliados, mas, no geral, esses três são primordiais para nós que vamos analisar a estrutura em situação de incêndio. Então, as estruturas, tanto elas de aço como a de concreto, assim como qualquer outro material estrutural, quando está submetido a altas temperaturas, pode sofrer redução na resistência. Isso aí é básico, né? Ou seja, se você tem uma estrutura, seja ela qualquer tipo de estrutura, tá? Pode ser madeira, pode ser concreto, pode ser aço, pode ser alumínio. Então, a estrutura, ela recebeu uma carga de incêndio elevada durante um determinado período, ficou atuante ali aquela elevação de temperatura, com certeza, né, vai ter redução de resistência. Porém, a gente precisa avaliar essa redução de resistência. Será que vai perder muita resistência ou pouca resistência? E é isso que a gente vai avaliar. Outra coisa que, quando uma estrutura está submetida às altas temperaturas, ela também vai sofrer, vai ser com a redução do módulo de elasticidade, né? A perda de rigidez. E essa aqui é o mais importante, tá? Mais importante do que a resistência, por exemplo, a compressão que a gente avalia no concreto, é avaliar o módulo de elasticidade desse concreto quando ele está na situação de incêndio. E eu vou mostrar para vocês o porquê que o módulo de elasticidade é tão importante quando o assunto é estruturas em situação de incêndio. Às vezes você não sabia, mas quando você tem uma situação de incêndio, muitas das vezes o concreto ainda mantém a resistência, mas perde muito módulo de elasticidade, perde muita rigidez, e é isso que pode, inclusive, levar, né, a situação daquela peça estrutural para o estado de limite útil. E a gente vai te mostrar aqui durante esse processo dessas nossas aulas. Para poder clarear mais um pouquinho essa situação, eu quero trazer para vocês um referencial teórico muito interessante, dado ali por Silva e Vargas, né, que foi apresentado aí durante o artigo, que foi apresentado no Congresso. A gente tem aqui uma situação onde a gente vai relacionar a resistência versus a temperatura de um material que está submetido a incêndio, né? Então aqui eu tenho 4 materiais diferentes. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho o aço. Então, nós vamos falar sobre a situação do que acontece com o aço. Tem o concreto, né? E aqui é interessante que aço trabalhando junto com o concreto. Tem aqui materiais que podem ser de estruturas de alumínio, né? Ou mesmo de madeira, né? Mais tradicional. Então, a gente tem 4 tipos de estruturas aí diferentes para a gente avaliar a situação da resistência em função da temperatura. Vamos lá, então, analisar? Vamos começar aqui pelo aço. Olha só. Eu estou aqui, ó, analisando esse gráfico, né? Então, aqui eu tenho em X aqui, né? Vamos dizer nas abscissas, eu tenho a temperatura variando aqui de 0, né? Tá inicial, então tá perto da temperatura ambiente, chega aqui a 100 graus, a 200 graus Celsius até 1200 graus Celsius. E aqui eu tenho o tempo de exposição, né? Durante o fogo. E
eu tenho aqui, ó, 0,8, 0,4, 0,6, né, 0,8. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão de o que acontece. Ó. No início, lá, né, na temperatura baixa, né, e no tempo inicial zero, o aço está aqui, ó. Então, conforme a temperatura vai aumentando, que é o mais importante a gente olhar, é o aumento da temperatura aqui, ó. Conforme a temperatura vai aumentando, ó, o aço ainda se mantém até mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Até aqui assim, ó, o aço ainda está tranquilo, né, na casa aqui de 300, 350, ele suporta com tranquilidade, né? Porém, né, ele vai aumentando, né, e vai mantendo, vai aguentando bem ainda, mas quando ele chega num determinado ponto, né, aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, a partir dos 400, ele cai de forma muito rápida a sua resistência. Mas cai mesmo. Então, isso numa estrutura de aço, né, vamos pensar num galpão, o que acontece nessa situação aqui? Então, olha só, quando você está com a temperatura do fogo aqui, por exemplo, 100 graus Celsius ali que a água está começando a ferver, aí chega a 200, ele aguenta, chega a 300, ele aguenta, chega a 400, o aço ainda está aguentando, mas depois ele já não aguenta mais. Então, vamos dizer assim, ele abre o bico, né? Ele já começa a perder resistência, ele perde mesmo resistência. Quando você chega lá em 1000 graus Celsius, já não tem resistência nenhuma, né? Ou seja, já está em colapso a estrutura de aço. Então, olha só, que o aço é um material dos que mais resiste, né? Antes de entrar na concepção de início de estado de limite útil, né? Início ali de querer realmente entrar em colapso. Olha o que acontece com o concreto. O concreto, ele está aqui na temperatura, ó, quando a temperatura é zero, a temperatura ambiente está mais ou menos aqui, nós estamos na metade com a temperatura de 100. A temperatura de 100 é aquela temperatura que a água começa a ferver, né? 100 graus Celsius. Então aqui assim, ó, o que acontece com o concreto? Se a gente for olhar mais ou menos aqui, ó, você vai ver que o concreto começa a perder resistência. Quando ele chega em 200, ele já perdeu muita resistência. Em 400, antes de 400, ó, ele já começa a querer ter uma queda maior. E daí para frente, ele já começa a perder bastante resistência, né? E a partir de 800 aqui, praticamente, ele já não tem mais resistência suficiente. E isso, se você for comparar em outros materiais que você conhece, tal como o alumínio, olha, o alumínio, ele consegue resistir um pouco, até na casa mais ou menos aqui, ó, perto de 200, mas aqui ele já consegue colapsar, já quase que de imediato, né? Já começa a derreter o alumínio a partir de 200 graus Celsius. E a madeira, né? Quem nunca viu uma madeira pegando fogo, né? Uma madeira tradicional, uma madeira comum. Então, já no início, na hora que ela começa a pegar fogo, ela aguenta segurar um pouco de temperatura, né? Um pouco acima da temperatura ambiente, mas logo que ela começa a entrar em ignição, ela já cai de forma repentina, ou seja, vai sendo consumida pelo incêndio. Então, a resistência que eu estou mostrando aqui para vocês, que é um gráfico, quanto maior for a temperatura, maior será a perda de resistência que a gente vai ter. Bom, além desse gráfico, eu quero mostrar para vocês o que acontece com o módulo de elasticidade. E aí, se você comparar os dois, você vai ver como que o módulo de elasticidade é importante. Vamos pegar aqui como exemplo só o caso do concreto, né, que é o mais usual para gente que trabalha com a parte de estrutura, né, na parte de avaliação. A gente sempre tem uma obra que tem concreto. Vamos analisar aqui o concreto, o que acontece. Olha só, aqui eu continuo na mesma situação. Aqui embaixo eu tenho o aumento da temperatura, né? Aqui nas abscissas, nas ordenadas, o tempo de exposição. Então, olha só, o concreto, no primeiro momento, né, com a temperatura baixa, ele está aqui, ó, bem tranquilo. Porém, né, logo em seguida, olha o que acontece com o módulo de elasticidade. Começou a atingir uma certa temperatura, o módulo já começa a despencar. Então, ele já começa a despencar. Então, veja que você nem chegou nos 200 ainda. Ó. Então, ele já despencou. Então, foi caindo muito mais rápido do que a resistência. Então, quando vocês têm uma estrutura em situação de incêndio, além dela perder resistência, que é a resistência do concreto, né, a resistência que você está analisando, você tem que preocupar com o módulo de elasticidade, porque o módulo de elasticidade sofre muito mais, a perda de rigidez da peça é muito maior durante o processo, ou seja, com uma temperatura relativamente alta, o módulo de elasticidade, ele, se você comparar no início ali do acréscimo da temperatura, ele é muito mais importante, mais notável para nós,
que temos o conhecimento técnico, né? Que sabemos que não adianta a gente manter a temperatura se eu não tenho rigidez na minha peça. Então, se eu perder o modo de elasticidade, não adianta ainda ter resistência. Então, olha só o que lição que a gente tira com isso aí. Nem sempre, nas situações de incêndio, a resistência é tão importante. A gente tem que avaliar, se for o caso de concreto, no caso das estruturas de concreto armado, a gente tem que avaliar também o módulo de elasticidade. Às vezes ele vai ser o crucial para você tomar a decisão, né, se você vai recuperar ou não aquela estrutura. Então aqui a gente trouxe para vocês um outro gráfico com a resistência à tração do aço. Então o aço versus a temperatura. Então nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem da mesma forma a temperatura aqui em X, ó, temperatura aumentando. Veja o que acontece com o aço. O aço é uma coisa muito interessante. Aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Olha só, o aço, quando ele vai aumentando a temperatura, e ele vai recebendo, né, esse aumento de temperatura, ele também aumenta a resistência à tração. Olha só para você ver, ele tem um ganho de resistência. Então ele aumenta um pouco a resistência, mas quando ele chega perto aqui dos 200, ele começa a cair, né, e vai tendo aí a perda. No resfriamento, né, se você der resfriar o aço, ainda ele mantém um pouco da sua resistência, mas se você, né, não resfriar, deixar o aço quente lá, a resistência vai só acabando conforme a temperatura for aumentando. Mas o que eu chamo a atenção aqui, que é interessante, é que o aço é o seguinte, você bota fogo nele ali, então no primeiro momento ele ainda ganha resistência à tração. Só depois de um determinado tempo, quando a temperatura atinge ali por volta de 200, 300 graus Celsius, é que ele começa a perder ali a resistência. Então, ele, no início, é muito interessante que ele tem ali um aumento nessa resistência. Já foi feito vários ensaios, né? E verificou aí essa existência desse crescimento, né? É um crescimento falcioso, né? Porque ele cresce, mas a temperatura continua aumentando, ele vai e vai diminuir logo em seguida. Então, a importância da gente atuar na fase 1, né, da gente estar sempre tentando combater o incêndio, né, lá no princípio, para não deixar a temperatura se elevar, porque problemas irão acontecer, né, seja no aço, seja no concreto armado, seja em alumínio ou madeira. Quanto, né, maior for o tempo de exposição, pior vai ser a situação que você vai encontrar durante a sua inspeção. A resistência, né, do aço e a temperatura também ela é muito importante para a gente na hora que você vai considerar o tipo de fratura, né? Qual é o tipo de ruptura que o aço vai ter. Então o aço, como ele resiste bem até ali na casa de 350 graus Celsius, ele vai ter, né, um incremento de resistência, igual eu mostrei para vocês, mas ela vai cair, né, em seguida, e vai cair muito forte, e vai romper o aço. E o motivo do rompimento do aço vai ser a fluência que esse aço vai receber. Então essa deformação por fluência é que vai provocar, né, o que a gente chama de estricção. Então o aço vai romper por fluência. Então a gente sabe que ele vai ganhar um pouco de resistência, porém, né, se permanecer aumentando a temperatura ali, ou seja, o tempo de exposição ao fogo for elevado e elevar essa temperatura, a gente vai ter uma fratura, né, ali, ou seja, uma ruptura naquela peça, uma ruptura por fluência, né, conhecida aí como ruptura também por estricção. Bom, quais são os danos no concreto devido aí ao incêndio que a gente pode observar? No geral, a intensidade dos danos, né, causados pelo fogo no concreto vai depender de dois fatores básicos, né? Primeiro, você lembra? O tempo de exposição da estrutura ao fogo. É claro, gente, o tempo é muito importante. Então, quando a gente vai fazer uma vistoria numa edificação, né, que passou por uma situação de incêndio, a primeira coisa que a gente vai investigar durante a anamnese, a primeira coisa que você vai perguntar vai ser, olha, quanto tempo mais ou menos a estrutura ficou pegando fogo? 2 minutos? 10 minutos? 1 hora? 2 horas? Como que foi o tempo de resposta para você conseguir eliminar o fogo na estrutura? Coisas importantes que você precisa avaliar. Aonde o fogo começou? Aonde o fogo terminou? O fogo pegou toda a estrutura? Então, são coisas que você precisa encontrar durante o seu processo de inspeção, porque às vezes você não foi no dia do incêndio, às vezes você vai no dia posterior, que já foi feito o resfriamento, que já foi feito ali o combate, então você já vai chegar, já tem, vamos dizer assim, os destroços, muitas das vezes ali, dos telhados, das madeiras que estavam ali
dentro fazendo divisão, ou de móveis que já pegaram fogo. Então você tem que fazer uma análise, né, e perguntar sobre o tempo de exposição. Tentar entender um pouquinho se a estrutura de concreto armado, durante a sua inspeção, se ela realmente ficou ali, né, sendo atingida. Às vezes o fogo pegou mais no meio, pegou mais na parte de cima ali, sei lá, do mezanino, mais próximo do telhado. Às vezes o fogo só subiu na parte de baixo, pegou só as coisas superficiais e o fogo começou a pegar a parte do telhado, a parte do forro. Então você consegue avaliar, né, o tempo de exposição através dessa investigação. Você não vai conseguir precisar com muita certeza o tempo certinho. Ah, ficou 10 minutos, ficou 1h40. Não, mas você precisa ter uma noção do tempo de exposição da estrutura, porque isso vai definir outros conceitos básicos que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa é a temperatura que a estrutura chegou durante esse processo do incêndio, ou seja, a temperatura atingida durante a exposição. É muito importante você avaliar, né, para que você possa ter uma relação sobre a resistência e o modularidade do concreto em função da temperatura. Então, esses danos são importantes. A gente tem algumas técnicas para a gente poder fazer essa avaliação, né, sobre qual foi a temperatura aproximada que aquela estrutura ficou submetida durante o processo, né, de incêndio, o processo ali de dano. E aí a gente vai avaliar quais são os danos que realmente, né, a estrutura sofreu. Lembra que para a gente avaliar os danos, a gente tem que conhecer a temperatura que a estrutura chegou. Então, olha só, a temperatura ela pode variar da temperatura ambiente, ela aumenta ali para casa de 100 graus Celsius, que é onde a gente tem ali, né, o início, né, do fervimento da água, vamos dizer assim, né? Então, o início ali da ebulição da água. Então, a gente tem já uma referência de que a partir dali as coisas começam a ficar mais críticas. Olha só para você ver. Se o incêndio, né, ele começou tanto, né, para a resistência do concreto, ó, devido à elevação da temperatura, tanto para a tração quanto para a compressão, nós temos duas situações. A primeira situação é, olha, até 100 graus Celsius, eu tenho 100% de resistência, tanto a compressão como a tração para o meu concreto. Ou seja, se a temperatura chegou até 100, tá tranquilo, o concreto resiste. Por exemplo, quem nunca viu, né, passando aí na rua, debaixo de viaduto ali, às vezes um morador de rua que estava ali fazendo ali, sei lá, esquentando alguma comida, fazendo ali, queimando algum cobre, fazendo alguma coisa no pé ali de um viaduto que tem, por exemplo, uma estrutura de concreto nos seus pilares. E a pessoa está ali do lado fazendo ali um incêndio por algum motivo ou por outro, botando fogo em alguma coisa. Então veja, se a temperatura ali for uma temperatura baixa, um fogo pequeno, de baixa, né, intensidade, isso não faz, né, muito problema para o concreto. O concreto absorve isso com bastante tranquilidade, ou seja, até 100 graus Celsius, o concreto não sofre. O concreto resiste isso com tranquilidade, tanto na resistência à tração quanto na compressão. Mas certa temperatura dobra, vai para 200 graus Celsius, olha o que acontece. O concreto, no que se refere à compressão e à tração, ele tem perdas já a ser consideradas. No caso da tração, a gente já tem uma perda de 30% de resistência. E no caso da compressão, a gente tem uma perda em média de 15% de perda. Ou seja, eu ainda tenho uma resistência de 85% da peça para a compressão, ainda tem uma resistência de 70% para a tração. Mas se a temperatura aumenta, né, e vai agora para 300, olha só, se ela bate para 300, a minha perda é muito grande, eu já perdi 60%, ou seja, só sobrou 40% de resistência à tração. E aqui, para a compressão, eu perco 25% da minha resistência. Então, sobra para mim, né, 75% de resistência. Mas se o fogo continua ali e aumenta mais a temperatura, quando chega a 400 graus Celsius, o que vai acontecer com a nossa tração ali no referente ao nosso concreto? Vai cair 80%, eu só tenho 20% de resistência à tração naquela peça de concreto. E na compressão? Na compressão, a gente chegou a perder exatos 50% de resistência à compressão, né? Compressão axial do concreto. Então, nesse caso, nas temperaturas a partir de 400, o negócio já fica sério, o negócio já fica crítico e a gente precisa ter bastante cuidado. Olha só o que acontece aí com 800. A tração do concreto já está, né, em 95% perdida, só sobrou 5% de resistência. E do concreto, ainda assim, está com 50%.
né? Ou seja, ainda quando a temperatura passar disso aí, 50% já perdeu. Então, tem que ter muito cuidado na hora de avaliar a estrutura, levando em consideração, né, o tempo de exposição e a quantidade, né, que a gente tem ali, né, de temperatura absorvida por aquela estrutura. Ainda assim, né, algumas literaturas, elas trazem para a gente alguns conceitos básicos para a gente poder entender isso aí um pouquinho melhor, né? Então, essas literaturas, elas conseguem correlacionar, né, cores que o concreto vai passar quando você coloca o concreto ali na situação de incêndio. Quando você aumenta a temperatura do concreto, existe uma tendência do concreto ir mudando a sua coloração. Então, algumas literaturas trazem para a gente algumas coisas assim, como essa de 2013, né, de AG, lá, feito pelo professor Paulo Helene, traz aí, né, uma régua de coloração, passando de 20 graus Celsius, né, que é a temperatura ambiente, até os 100 graus Celsius também não está mudando muita coisa, 200 graus Celsius concreto também não muda muita coisa, a gente consegue avaliar, mas aí a coloração já vai se mudando, né, até chegar lá, aqui no final, né, onde a gente tem aqui na casa de 1000 graus Celsius aqui, né, então a gente sai de 20, né, até chegar em 1000 aqui, a gente vai vendo que vai mudando um pouquinho a coloração. Bom, confesso para vocês que eu já fiz vistoria em imóvel que passou por situação de incêndio, né? E eu arrependi de não ter levado comigo uma tabelinha dessa colorida, porque para mim, né, quando a estrutura durante a vistoria, eu observei que tem muito fuligem, né, de fumaça, fuligem restantes de materiais que foram queimados, foram espalhados, que ficam impregnados na estrutura. Então você teria que limpar ali, tirar aquela fuligem e começar a avaliar ali a estrutura, né, em comparação com a estrutura que às vezes não foi afetada. Você tem às vezes um pilar que não foi afetado, uma viga que não foi afetada num outro cômodo, por exemplo, e você teria essa condição de comparação para você começar a avaliar. Mas eu confesso para vocês que eu pegava lá uma peça de concreto, olhava, ela estava meio alaranjada, meio amarelada, e não sei se eu estou meio daltônico, mas eu não conseguia identificar com facilidade, né? Então eu tive que trazer um pedaço da peça, depois eu trouxe aqui na literatura para poder ver se estava mais ou menos dentro daquilo que eu estava esperando. Então é até recomendado, né, durante a vistoria, se for nesses casos, se você for utilizar esse tipo de técnica, né, é uma das técnicas, vamos dizer assim, das técnicas mais fáceis, essa aqui seria a mais simples, né? Então seria uma técnica que você não precisaria de fazer ensaio, né, de fazer extração de corpo de prova, levar para o laboratório, entre outras coisas. Então seria, no mínimo, recomendado levar, né, uma paletinha dessas de cores. Quando eu fui fazer, eu falei, pô, devia ter impresso aquele negócio lá colorido e ter trago, aí eu ia comparar mais ou menos aqui, e pelas várias peças que eu tive aqui, eu poderia tentar identificar. Apesar que, na prática, né, saindo um pouquinho da teoria, né, aqui foi um trabalho feito em laboratório, muito bem feito, por sinal, mas na prática, lá na vistoria, muitas das vezes, a situação do ambiente que a gente localiza, ou seja, já foi rescaldado pelo corpo de bombeiro aquele incêndio, então você tem muita fuligem, muita sujeira, né, então é interessante a gente ter todas as técnicas possíveis ao nosso alcance para a gente poder tentar um diagnóstico mais correto, né? Então a gente sabe que a temperatura é importante a gente observar. Então por isso que ter uma paletinha dessa já ajudaria ali no seu diagnóstico. Ainda assim, né, a gente tem algumas referências em função de cores, né, também dado por outra literatura, né? Seja literatura de Canovas, né? Aí do livro lá de Souza e Ripping, e ela traz para a gente aí uma relação entre a elevação de temperatura, né, e a coloração do concreto. Então você vê que a temperatura ela sai ali, né, do zero. Então inicialmente a cor do concreto, né, é uma cor básica que a gente já tem, aquela cor cinza mesmo, a gente já conhece, ou seja, a condição do concreto. O concreto não está afetado, então está bem tranquilo, né? A gente vê aí que não tem perda nenhuma de resistência. Então nesse primeiro momento, até 200, né, é tranquilo. Então, se você fala, olha, o que eu posso... se você viu esse concreto, passou numa situação de incêndio. Imagina você chegou no local onde teve incêndio, e aí, né, o síndico do prédio, ou o dono do galpão, ou o dono da empresa, falou assim, olha, eu preciso de um engenheiro aqui para poder avaliar. E eu vou adiantar para vocês como é que acontece na prática, né, no mão na massa. No mão na massa, primeiro a pessoa vai chamar o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiro vai apagar, né, o incêndio, nesse caso, e alguns casos específicos ele vai até recomendar, né, que seja esvaziada as edificações vizinhas que podem estar em condição de risco. E aí vai ser chamado o que a gente chama de
defesa civil. Normalmente todo município tem a sua defesa civil e a equipe, né, de técnicos aí são profissionais da engenharia que vão fazer uma inspeção na edificação para avaliar se vai interditar aquela situação ou se vai liberar a estrutura. Vou te falar, né, que na grande maioria das vezes os técnicos da defesa civil eles vão até o local e eles vão recomendar, né, que aquele proprietário contrate um engenheiro, né, contrate você, né, me contrate para que nós possamos estar avaliando a estrutura e fazendo reparo, fazendo um reforço ou mesmo fazer a reabilitação. Então, dentro dessas considerações, o que vai acontecer? A pessoa vai precisar de um engenheiro para fazer um laudo, né? É aquilo que eu chamo, né, de Romeu, fazer o laudo. E aí, após o laudo, você vai checar as informações e vai ver se você precisa de Julieta. Lembra da casadinha? Romeu e Julieta, laudo mais projeto de reparo ou de reforço, a reabilitação. Então você vai, durante o seu laudo, inscrever todas as informações para chegar no diagnóstico. E uma das coisas é tentar identificar essa temperatura. Então se você achou que na estrutura de concreto armado, ainda assim, né, você achou ali que ele estava com uma coloração relativamente boa, significa que ele não teve tanta perda de resistência, não teve tanta perda de módulo de elasticidade. Ainda assim, você pode, às vezes, mandar reduzir na carga, né, em função de sobrecarga se estava exposta à situação, pode prever um projeto de reforço estrutural, caso você precise a necessidade de fazer ali um acréscimo de carga ou alguma coisa nessa linha para voltar ali ao desempenho da peça, ou mesmo prever só um tratamento da peça, uma reabilitação ali por meio de algum reparo. Então, isso vai estar no seu laudo, mas você precisa entregar o projeto. Então, é o que eu digo, né, de Romeu e Julieta. Faz um laudo, relata tudo que você identificou, registra as informações e você elabora o projeto. E aí você fatura em dobro, né? São dois trabalhos. Um é a inspeção que vai sair o laudo e o outro é elaborar o projeto. E muitas das vezes, o cliente quer que você faça os dois ao mesmo tempo. Ele quer que você faça o laudo e já faça o projeto no preço de um. Mas você tem que mostrar o seu valor. Tem que mostrar que são dois trabalhos. Um trabalho é você fazer o seu laudo, que pode ser que necessite de ensaios mais avançados, pode ser que necessite de mais pesquisas para serem realizadas, pode ser que você precisa fazer a sua inspeção, voltar para casa, pesquisar na literatura para poder fundamentar o seu laudo. E aí sim, no final do seu laudo, no diagnóstico, você vai definir, né, se você vai precisar de Julieta, você vai precisar de algum projeto. Se for precisar de algum projeto, você vai recomendar no laudo, olha, a necessidade da elaboração de um projeto de reforço. Então, ao invés de você passar esse projeto de reforço, de reparo, para um segundo profissional, você mesmo pode fazer e faturar em dobro, né? Que eu falo de elaborar o laudo e elaborar o projeto. Nessa venda, você consegue faturar duas vezes. Então, é por isso que a gente está tentando, né, trazer para esse canal informações básicas sobre, nessa série principalmente de patologia das estruturas de concreto, sobre essa situação de você tentar, né, conseguir um diagnóstico de maneira conclusiva e prever se há necessidade de projeto e se houver necessidade de projeto, de reparo, de reforço, reabilitação, você mesmo fazer esse projeto, você mesmo ter condição de fazer, e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa missão. Bom, a partir daí, a gente sabe que os danos do concreto, voltando aqui para a nossa aula, a gente tem uma certeza que aquele incêndio, algum problema ele pode trazer para a estrutura. Então você precisa avaliar com cuidado. Passou essa fase de análise, você vai ver que é preciso analisar o que aconteceu naquela estrutura. E os principais efeitos do fogo sobre as características do concreto, normalmente o que você vai encontrar durante a sua inspeção, vai ter fissuração, isso aí é normal acontecer quando o concreto está submetido à situação de incêndio, fragmentação, lascamento, né? Inclusive lascamento explosivo, que você pode, né, identificar ele através da anamnese, perguntar, escutou algum estralo, viu se alguma peça, né, ela explodiu, alguma peça de concreto, né, alguma peça de aço, alguma peça da estrutura, e sim, a mudança de coloração, entre várias outras coisas que você pode avaliar durante esse processo. Bom, eu vou dar uma parada por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, na sequência, então fiquem de olho aí, o estudo de caso, onde eu quero mostrar para vocês tudo isso que eu apresentei para vocês aqui na teoria, a prática, né? A vistoria, a inspeção, qual foi, né, o resultado
né, que a gente teve durante essa vistoria, durante essa análise. Então, nesse artigo, a gente traz essa parte teórica, eu trouxe bem fundamentada para que vocês pudessem ser subsidiados de informação, né, para saber responder aquelas perguntas que eu fiz lá no início. Então, essa é a parte básica. E aí eu vou trazer um caso real, né, um caso que você vai poder analisar junto comigo aqui na próxima aula e tirar suas considerações, né, sobre, né, um fato de você estar verificando o que aconteceu na estrutura em situação de incêndio, em uma coisa que realmente aconteceu, um fato real. Então, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês aí, né, esse estudo de caso para dar sequência aí a essa nossa série de vídeos de patologia das estruturas de concreto, e hoje, né, vamos dar aí essa sequência sobre a estrutura em situação de incêndio. Para a próxima aula, o estudo de caso eu prometo de trazer para vocês. Fique de olho que aí eu vou trazer de forma bem minuciosa, para que você possa entender, né, ali na prática, pôr a mão na massa, né, junto comigo a gente vai falar sobre a vistoria que foi realizada, sobre o que foi identificado, e não perca isso aí. Bom, eu espero que vocês estejam gostando, né, dessas nossas aulas. Eu estou trazendo bastante conteúdo, né? A minha missão aqui neste canal é ajudar você a dobrar o seu faturamento, fazendo o projeto de reforço estrutural, fazendo o seu laudo, né? Fazendo a venda Romeu e Julieta que eu acabei de falar. Todos esses vídeos nossos que a gente está fazendo, ele vai sempre seguir ali o mesmo tripé da pedra-chave da engenharia. Nosso tripé é sempre o diagnóstico, o laudo, né? E o projeto de reforço estrutural. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai manter essa linha para que você possa ganhar a máxima quantidade de informação possível. E aí eu quero te pedir, se você está gostando desse tipo de vídeo, né, está achando interessante o que eu estou trazendo para vocês, compartilha, né, clica aí, né, no joinha, faz um comentário, coloca lá para mim qual é o assunto que você gostaria sobre reforço estrutural, sobre estrutura que você gostaria que eu trouxesse aqui e respondesse por meio de um vídeo desse, né, uma aula bem completa. Então, compartilha, clique, acione o seu sininho, inscreva aí no nosso canal, né? E eu espero ver vocês aí no próximo vídeo. Agora vai, que o mundo é seu.